A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, vosso irmão em Cristo Jesus. Mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Vamos ler hoje o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Amados e queridos irmãos, quero dizer para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva neste canal, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe. Seja um soldado no reino de Deus e ajude a divulgar a palavra de Deus. Para que você se entenda melhor com o livro de Atos, do que se trata o livro de Atos? Atos, ele mostra, a explosão da igreja cristã por toda a região do Mediterrâneo, meus amados. Ele foi escrito, por Lucas. Lucas, ele endereçou o livro a Teófilo, assim como fez com o seu evangelho. Essas coisas aconteceram, num período que cobre o período de cerca de 30 anos da ascensão de Jesus até o início dos anos 60 depois de Cristo. O Atos dos Apóstolos ele começa com a ascensão de Jesus e prossegue pelo crescimento da igreja primitiva. Do primeiro capítulo ao 7, o evangelho cria raízes em Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12, o evangelho se espalha por toda a Judéia e Samaria. Do 13 ao 28, o evangelho se espalha por todo o Império Romano. Os conceitos principais do livro de Atos é sobre o Espírito Santo, testemunho, a igreja e os cristãos. Vamos encontrar como personagens desse livro Pedro, o primeiro líder da igreja, Filipe, um dos primeiros diáconos missionários pioneiros, Estevão, outro diácono, primeiro mártir cristão, Paulo, plantador de igrejas, líder entre os gentios. Vamos falar de Barnabé, um dos líderes da igreja de Jerusalém, de Silas, outro companheiro de Paulo, Lídia, primeira convertida de Filipos, Priscila e Áquila, amigos de Paulo e companheiros no ofício e confecção de tendas. Lucas, autor do livro, juntou-se a Paulo em sua segunda viagem missionária. Amém, meus amados? Então vamos fazer a leitura do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu
pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir como para o céu viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o zelador, e Judá de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: Varões, irmãos, convia que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, receptou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, ou e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha na sua ressurreição. E apressaram-se 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Amém, amados? Louvado é o nome do Senhor. Há muitos ensinamentos que podemos tirar já no início, do livro de Atos dos Apóstolos. Um dos maiores ensinamentos em que eu
adquiro aqui é que eles fizeram a vontade de Jesus. Ficaram em Jerusalém para que logo eles tivessem a visita, fossem visitados, fossem batizados pelo Espírito Santo. Obedeceram à vontade de Deus, e a palavra vai dizer que eles eram unânimes. Eles estavam num só espírito, né? Eles estavam firmes na doutrina de Jesus. Permaneciam nos caminhos do Senhor e não se desviavam. É notável isso no livro de Atos, no início, já eles sendo invadidos, sendo tocados pelo poder de Deus, entendendo o ministério, entendendo qual era a vontade de Deus. E que eles seriam cada um usados pelo poder de Deus para a divulgação da palavra, para ensinamento, para trazer vida aonde havia morte, para levar o evangelho. E no desenrolar do livro, vamos ver que muitos entregaram suas vidas pelo evangelho de Cristo. Amém? Eu vou parar por aqui e convido você a fazer uma oração comigo. Deus hoje nos leva a orar pelas famílias, pelo ministério de Cristo. Assim como a gente viu aqui que eles estavam unânimes, a gente vai orar, meus amados, para que a igreja se torne e permaneça unânimes num só propósito, que é fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Querido Deus, maravilhoso, eterno e glorioso Pai, é no nome maravilhoso de Jesus, teu Filho amado, que nos colocamos na tua presença, Senhor. Primeiramente, meu Pai, para te agradecer pela honra, pelo privilégio, Senhor, de sermos escolhidos por ti, Senhor, para tão honrosa tarefa, meu Pai, de levarmos a tua santa palavra. Pai, eu sei que por muitas vezes falhamos, Senhor, mas conhecendo o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, te pedimos perdão dos nossos pecados, dos nossos pensamentos contrários, Senhor, das nossas limitações, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, da falta, Senhor, de ousadia de abrir a tua palavra para alguém. Perdoa-nos, Deus. E nos fortalece, Senhor, com essa tua misericórdia, meu Pai. Nos fortalece com a presença do teu Santo Espírito. Dá ousadia, Senhor, a este irmão, a esta irmã, Senhor, que tem um desejo no seu coração de pregar a tua palavra. Dá ousadia, Senhor, sabedoria, que o teu Santo Espírito venha abrir a mente, o entendimento da tua palavra, Senhor, para que esta irmã, para que este irmão possa levar adiante esse ministério, Senhor. Que ele venha pregar com ousadia, que ele venha falar do teu imenso amor, da tua imensa misericórdia sobre as nossas vidas. E assim como nós alcançamos vidas, conhecendo teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Que essas pessoas possam ser usadas, Senhor, para trazer alegria e vida, aonde muitas vezes, Senhor, a dor, a tristeza, a morte espiritual rodeia, Senhor. Usa, Pai querido, este irmão, esta irmã, Senhor. Tira, Senhor, do meio da congregação, meu Pai, toda inveja, Senhor, toda contenda, meu Pai, todo pensamento contrário, Senhor. Que um irmão possa entender o outro, Pai. Que o irmão possa estar feliz, Senhor, pelo crescimento
na tua obra, Senhor. Que o irmão possa estar feliz com o outro, Senhor, pela prosperidade do irmão, Senhor. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, andarmos de braços dados, Senhor. E que a tua vontade prevaleça, meu Pai. Como está escrito, aquele que quer ser o maior que esteja dentre os menores. Ah, meu Pai amado, em nome de Jesus, assim como o Senhor Jesus Cristo, lavando os pés dos discípulos, o Senhor nos deu o exemplo de humildade, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a cada dia e nos faça sentir, Senhor, essa humildade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um se encontre dentro deste ministério e saiba qual é a tua vontade, Senhor, para a vida de cada um. Aquele que foi chamado, Senhor, para ensinar, que assim tenha ousadia para ensinar. Aquele que foi chamado para pregar, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para pregar, meu Pai. Aquele que foi chamado para expulsar demônios, para curar enfermos, que assim ele se encontre dentro do teu ministério, Senhor. Porque a igreja é tua, Senhor. O ministério é teu, Senhor. A vontade tua é que prevalece, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, ó Pai querido. Fortalece, Senhor, o corpo, Pai. Fortalece o corpo espiritual, Senhor. Peço a tua bênção, meu Pai amado, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Aonde quer que esteja agora, se esteja ouvindo esta oração, se está sendo tocado por ti, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida dela, sobre a vida deles, Senhor. Talvez muitas vezes tenham pensado, será que esta é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu sou um pregador? Será que eu sou uma pessoa para encontrar outras, para trazer salvação, para levar o nome de Jesus? Que ela tenha a partir de hoje essa certeza dentro de si. Sabendo, meu Deus, que quem dá a palavra és tu, Senhor. Que muitos são os ministérios, mas que um só é o Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, aonde está, Senhor, meu Pai amado, tendo problemas financeiros, que tu entre com a providência, Senhor. Aonde há um enfermo neste momento, que possa ser impactado, curado, abençoado por ti, Senhor. Aonde há discórdia, Senhor, que tu traga paz. Aonde há dúvida, que tu traga esclarecimento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai amado. Eu te peço a tua bênção espiritual sobre cada família, sobre cada lar. E aquele, Senhor, que tu já está na frente de um ministério, aquele, Senhor, que já está, Senhor, recebendo, tocando as tuas ovelhas, ó Senhor Jesus. Que o Senhor dê força, dê sabedoria, dê uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida deles, Senhor, para que possa ser cada dia mais usado por ti. Que as tuas bênçãos se espalhem, Senhor, por todos os cantos, Senhor. E que todos saibam, Senhor, que só tu é Deus. E que não há outro, Senhor. E que tudo que temos ou que somos vem de ti, Senhor. Se aprendemos a ter misericórdia, veio de ti. Se amamos, veio de ti, Senhor. Mas que a tua vontade, Senhor, prevaleça sobre as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Agradeço a você, que Deus lhe abençoe e que você saiba, Deus chamou você para uma obra maravilhosa,
para algo honroso, para algo tremendo, meus amados. E se Deus te chamou, Ele vai dar a ferramenta certa. Se Deus te chamou, Ele vai te usar. Abre teus lábios, abre a tua boca, e eu a encherei, assim diz o Senhor. Não tenha medo, meus amados. Deus é contigo. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.